Ok, vamos partir então para as explicações da nossa tela de extrato bancário. Shift F12, extrato bancário, aqui está a nossa tela. Tá, observe que nós não temos a figura aqui embaixo do combo box com os campos, nem do edit com o critério, nem do botão para filtrar. Nós também não temos os botões de inserir, alterar, excluir, né? Nós não temos edits aqui abaixo dessa grid, tá? Nós vamos ter aqui as opções de importar arquivo, conciliar cheques, conciliar lançamentos. Muito bem. Sabendo disso, vamos analisar aqui o código-fonte dessa janela. Tenho então aqui o form create. Como sempre, eu configuro o meu cliente dataset. Se nós analisarmos aqui no data module, nós temos um cliente dataset extrato banco, extrato bancário, né? Então aqui eu configuro esse cliente dataset extrato bancário, né? Nós estamos usando um extrato conta banco VO, ok? Esse extrato conta banco VO, ele está relacionado à tabela extrato conta banco. É aquela tabela que nós criamos a partir do nosso DER. Depois que eu configuro o cliente dataset, eu passo para a configuração da grid, das colunas da grid, né? Após isso, eu tenho aqui um método chamado pega valores ou pegar valores. O que é que esse método faz? Ele faz um laço no cliente dataset extrato bancário. Se o valor for maior que 0, ele armazena o valor na variável créditos. Mais aqui acima nós temos as variáveis créditos, débitos e saldo. Temos as variáveis mês, ano e ID conta caixa. Essas três variáveis aqui, elas são alimentadas logo que a gente sai da janela importa extrato bancário. Deixa eu voltar lá no importa extrato bancário. Olha só. Então, quando eu pressiono um Enter na grid, né, grid keydal, se eu pressionar Enter, eu armazeno o ID conta caixa, mês e ano. Tá, eu armazeno aqui o ID conta caixa, o mês e o ano, né, lá na Unity extrato bancário, tá? Créditos, débitos e saldo, você já deve ter percebido, eles vão servir para eu alimentar essas informações aqui abaixo, ó. Ok? Então, o pegar valores ele faz isso. Se o valor for maior que 0, eu armazeno em créditos. Se não, eu armazeno em débitos, tá? No final das contas, eu peço para atualizar os valores lá nos labels. O que é que faz o atualizar os valores lá nos labels? Ele armazena o saldo, que vai ser aí créditos mais débitos, porque os débitos eles vão estar com os valores negativos. Depois ele atualiza aí o label créditos, o label débitos e o label saldo extrato. Okay? De acordo com as variáveis créditos, débitos e saldos, nós utilizamos aí o format float para poder ficar com a máscara certinho. Eu tenho um método importar arquivo, né, que é uma action na realidade. A action importar arquivo é nessa action aqui que nós vamos nos concentrar nesse momento. Tranquilo? O que é que faz a action importar arquivo? Olha. Primeiramente eu crio aqui uma variável do tipo ofx header, ok? Eu vou pressionar aqui Ctrl F12 para abrir exatamente essa
unit aqui, ymofxheader. Essa unit eu peguei na internet, tá? Estava disponível. A gente vai analisar ela aqui agora. Então eu tenho aqui uma classe, que é a classe ofxitem, onde eu vou ter aí o tipo, a data, o valor, o ID, o documento e a descrição, tá? Então para cada registro, né, para cada tag lá no meu arquivo ofx, eu crio um item desse aqui. E tenho o componente em si, que é o ofxheader, tranquilo? Vai ter aí todos os procedimentos: clear, delete, add, prepare float, né, e os demais métodos aí, tá? Então ele tem lá um construtor, um destrutor e tem aí as implementações de cada um dos métodos. Ok, aqui ele vai processar a leitura do arquivo. Tá? Interessante que você analise aí com mais calma o funcionamento dessa unit. Ela é uma unit pequena, um componente pequeno, tem 220 linhas aí. Rapidamente você analisa o funcionamento dessa unit, de como é que ela funciona, tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo OFX, que dentro de conciliação bancária eu tenho um extrato OFX. Vou clicar com o botão direito e abrir com o Notepad++, tá? Esse foi um extrato que eu adaptei, né? Eu peguei de uma conta do Banco do Brasil e fiz aqui uma adaptação para o nosso curso. Ok, então veja só. Tenho, por exemplo, aqui, ó, um lançamento aqui, tá? É um lançamento, é um depósito, ok? Então vamos observar como é que isso é tratado aqui, olha. Por exemplo, se ele achar uma string do tipo stmttrn, ele sabe que dentro dessa string nós vamos ter outras strings, tranquilo? Umas strings filhas aí, né? Umas tags filhas dessa tag mãe. Então eu posso ter a trn type, né? Que é transação type, tipo da transação type aqui, ó, tá? Data que foi postada, valor, o ID da transação, número de checagem e aqui a descrição, ok? Como é que ele vai fazendo aqui, ó? Se for a tag trnttype, ele armazena em movtype. Veja que lá no item, né, na classe ofxitem, eu tenho movtype, movdate, value, id, document, desk. Se for dtposted, ele vai armazenar em movdate, que é a data do movimento. Se for trnamt, ele vai armazenar em value, fazendo a devida conversão aqui para float. Se for fitid, ele vai armazenar em id. Se for checkNum, ele armazena em document. E se for memo, ele armazena em desk de descrição. Então é simples aqui o funcionamento, né? Essa unit ela vai ajudar muito a gente, tá? Nós utilizamos essa unit aqui, olha, nós criamos um objeto do tipo dele, né? Precisamos criar aqui um objeto extrato bancário e uma lista extrato, tá? Então eu começo esse método de importar o arquivo zerando os créditos, os débitos e o saldo. Daí eu executo um OpenDialog, que está lá no meu data module, né? No meu data module, se você observar, eu tenho um OpenDialog e abro o arquivo, ok? Instancio aqui o leitor OFX, informo para ele que o arquivo é o arquivo que foi selecionado no OpenDialog e peço para ele processar o arquivo. Ele vai chamar lá aquele método de processar, esse método aqui, ó.
Tá? Então o processor ele criou lá uma série de objetos, né? Depois que ele processar o arquivo, eu já crio aqui a minha lista extrato, né? E eu varro aí o OFX header, o leitor de OFX. Ele tem uma série de objetos, agora eu vou varrer até o final, tá? Então eu já adiciono um novo registro no cliente dataset extrato bancário. O mês vai ser o mês que já está na minha variável global. O ano vai ser o ano que está na minha variável global. A data de movimento vai ser a data que eu estou pegando nesse momento no meu leitor de OFX. O histórico vai ser o campo desk que eu estou pegando aí no meu leitor de OFX. O documento, o campo document. O valor, o campo value. O ID conta caixa. Vai vir da variável ID conta caixa global que já está preenchida. Depois disso, eu armazeno os dados no banco de dados. Tá? Então eu instancio um extrato bancário, informo todos os dados de novo para ele, ó, mês, ano, data, data do movimento, data do balancete, histórico, documento, valor, ID da conta caixa, e insiro isso daí numa lista. Depois disso, eu verifico se o valor que está no meu leitor naquele momento, naquele registro, né, do meu extrato, se ele é maior que zero. Se for, eu adiciono em créditos, se não, eu adiciono em débitos. Depois disso eu chamo o atualizar label valores, que vai fazer o que? Como nós já vimos, vai calcular o saldo e vai setar as informações lá embaixo dos valores, tá? Após disso eu chamo o método insere, né, do extrato bancário controller, passando a lista extrato. O que é que esse método insere ele vai fazer? Vamos abrir aqui o extrato bancário controller insere. Nós já abrimos esse extrato bancário controller anteriormente para analisar o método consulta, né? O método insere ele vai receber a lista de extratos, né, os lançamentos lá do nosso extrato. Ele vai fazer um laço em cima dessa lista. A partir desse laço, ele vai converter cada item em um objeto JSON do tipo extrato conta banco VO e vai armazenar num vetor, né, num array JSON, ok? No JSON array, tá? A gente passa essa informação aqui para o servidor e espera uma resposta e depois nós atualizamos a grid de acordo com essa resposta que vai voltar do servidor. Ok? É isso que faz aí o nosso método insere, tá? Então veja, nessa action aqui, né, só nessa action nós estamos fazendo várias coisas diferentes. Estamos pegando o arquivo OFX, tratando esse arquivo, carregando os dados desse arquivo na grid, né, jogando esses dados no nosso banco de dados, atualizando os valores para mostrar para o nosso usuário o que são créditos, o que são débitos e o saldo daquele extrato. Tranquilo? Perfeito. Na próxima aula, né, nós vamos ver as outras actions. Né? Na próxima aula, a action conciliar cheque e na outra, a action conciliar lançamentos. Nas próximas duas aulas. Nessa, nós vamos nos concentrar apenas na importação do arquivo, tá? Tanto no lado do cliente quanto no servidor. Então vamos no servidor analisar como é que funciona a importação do arquivo. Na realidade, a importação do arquivo acontece no lado do cliente, mas o servidor ele precisa armazenar os dados daquele arquivo, né? Então aqui no extrato bancário, quando eu chamo o método insere, o método insere ele está chamando o extrato bancário controller lá no servidor, tá? No servidor, o extrato bancário controller ele tem um método accept, que é o método de inserção. No método accept, olha, o que é que ocorre aqui? Eu pego os dados para a consulta futura, então eu armazeno aqui um objeto extrato bancário, eu pego aqui o primeiro item do meu array e converto ele em um objeto extrato bancário, tá? Daí eu já armazeno o ID, conta caixa, o mês e o ano que me foram passados aqui nesse objeto. Depois disso eu crio um filtro aqui, olha. ID conta caixa igual a esse ID conta caixa que foi passada,
que foi passado, mês igual a esse mês que me foi passado e ano igual a esse ano que me foi passado aqui. Após isso eu persisto os dados no extrato. Okay? Então eu varro lá o array que me veio aqui nesse JSON value, né? Vou convertendo cada item que eu pego no meu array para o objeto extrato bancário e peço para inserir esse objeto no meu banco de dados. Depois disso, eu retorno para o cliente uma consulta com esse filtro aqui. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar os dados no banco e logo após que ele armazenar os dados no banco, ele já me retorna os dados de acordo com esse filtro aqui. Tá? Ele chama extrato bancário, passa nesse filtro. E extrato bancário, como nós sabemos, é a nossa função de consulta, nosso método de consulta aqui. Tá? Bom, vamos executar o nosso servidor e o nosso cliente. Vamos ver o funcionamento disso aí. Financeiro, conciliação bancária, vou colocar o período 4 de 2011, vou colocar na conta geral. Perceba que eu não tenho nenhuma informação, nem no banco de dados, nenhuma informação no banco de dados relacionado àquela conta caixa e ao mês abril do ano de 2011, né? Então, se eu vier aqui em extrato banco, extrato conta banco, não tem nada, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em importar arquivo. Vou selecionar esse extrato FX, vou pedir para abrir. Pronto, tá? Então, os dados que estão nesse arquivo aqui, olha, depósito comp, valor de 32. Depósito comp, opa, peraí, depósito comp é esse aqui de 125. 125. Depois eu tenho aqui uma transferência online no valor de 32. 32 a transferência online, tá? Então tá aí, todos os dados estão aqui. No final você vai ver que nós temos um cheque compensado no valor de 243. Cheque compensado no valor de 243. Então, pegando aqui entradas e saídas, o que é que acontece? Eu tenho esse valor em créditos, tenho esse valor em débitos e esse aqui é o saldo desse extrato. Ok? Será que isso foi persistido no banco de dados? Vamos analisar. E aí está. Informações já persistidas no nosso banco de dados. Tá? Da próxima vez que eu entrar na aplicação, financeiro, conciliação bancária, 4 de 2011, para esse primeiro aqui, ó, ele já me traz os dados. Ok? Se eu chamar 4 de 2011 para o segundo, aí eu não tenho informação nenhuma para ele. Ok? Observe que nós já temos um pequeno bug aqui, né? Embora eu não tenha informação nenhuma para ele, os valores aqui não foram atualizados. Tá? Então, já tem que procurar aí a solução para esse bug aqui. Só carregar aqui mais uma vez para mostrar mais um detalhe. Aqui você está vendo que nós temos um campo conciliado, né? Esse campo conciliado é o que vai ser trabalhado agora tanto nesse botão quanto nesse aqui, nessas actions aqui, tá? Então eu vou conciliar os cheques e aqui eu vou conciliar os lançamentos, ok? É o que a gente vai ver nas próximas aulas.